Bem-vindos a mais um podcast do Instituto Alegro. Hoje, o objetivo do podcast vai ser um pouquinho diferente. Vamos tentar tirar algumas dúvidas dos nossos seguidores. Para isso, a gente fez uma caixinha de perguntas e eu vou tentar responder algumas delas. Uma pergunta bem interessante, que eu acho que eu falo pouco ainda, é sobre o TOD em crianças, que a Daniele Andrade resolveu me questionar. Fala um pouco aí, doutora, sobre o TOD em crianças. O TOD é o distúrbio do comportamento mais frequente no mundo nas crianças. Ele é um transtorno relativamente novo, descrito na literatura infantil, e a gente não pode esquecer que é um distúrbio do comportamento. Então, são crianças que que desafiam as figuras de autoridade em mais do que um contexto. Então, em casa, na escola. Vale lembrar que muitas vezes o TOD está associado a outras comorbidades psiquiátricas. Então, o TDAH, por exemplo, é muito frequente, os transtornos de humor. Então, tem que ser feita uma avaliação completa, uma avaliação psiquiátrica dessa criança que está apresentando esses distúrbios de comportamento. É muito comum os pacientes chegarem no consultório e falar: olha, doutora, na escola já me falaram que ele tem TOD e eu quero tratar. O tratamento do TOD em si, ele é comportamental, então é através de terapia. Não existe um remédio específico para a gente tratar TOD. Então, a gente vai tratar o TOD quando tem comorbidade de forma farmacológica. Então, por exemplo, se ele tiver um TDAH, a gente pode dar um estimulante. Se ele tiver um transtorno de humor, cabe um antidepressivo. Mas não é que a gente não vai tratar o TOD, a gente vai encaminhar para uma terapia. Essa terapia, muitas vezes, tem que ser familiar, porque a criança começa a ter perda do limite geralmente dentro de casa, né? Então, hoje é muito comum os pais estarem um pouco mais ausentes. Os pais trabalham, delegam mais essa função para professores, para funcionários, até para o próprio telemóvel, né? Próprio celular. Falei aqui uma palavra em português. Então, vale lembrar que as tecnologias estão levando as crianças a ficarem mais irritadas, mais estressadas, e isso pode parecer que a criança tem TOD, mas de repente, se a gente regularizar o sono, a alimentação, a atividade física, vai melhorar muito o humor dessa criança, a irritabilidade. Então, criança que não dorme bem, ela é irritada, né? Ela vai ter um comportamento muitas vezes explosivo. Aquela criança que come só doce, industrializados. Então, como eu sempre friso, e acabou de ser falado no congresso, o tratamento psiquiátrico é um todo, e todos eles têm o mesmo peso. Tanto a terapia, quanto a alimentação, o sono, a atividade física e, por último, devemos sempre pensar no farmacológico. Mas o quanto a gente puder evitar antes de chegar no tratamento farmacológico é o ideal. E nem sempre vale lembrar que existe a pílula mágica da felicidade. Então, muitas vezes os pais ou as crianças, ou mesmo os adultos que eu também atendo, né, chegam aqui achando que vai ter uma pílula mágica que vai resolver todos os seus problemas. Não, é um conjunto, né? Como eu sempre falo. Então, a família tem que estar articulada, todo mundo falando a mesma linguagem. Muitas vezes a gente tem esses pais que são separados, a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, né? Então, sempre existe aquele que permite mais, o que compensa mais a criança, o outro que tenta impor limites e regras, mas temos que perceber que o tratamento psiquiátrico dessa criança, então, é como um todo. Então, de novo, o TOD, ele é um distúrbio, um transtorno do comportamento. Então, o tratamento é comportamental, através de terapia e todas essas intervenções que eu acabei de falar, tá, Dani? Então, é sempre bom a gente estar atenta às alterações de comportamento daquela criança, né? Então, porque se o TOD não for
tratado, se não houver uma intervenção a tempo, esse TOD pode evoluir para um transtorno de conduta, que aí já são crianças que, além de não obedecer às regras, elas quebram essas regras e elas têm malícia, né? Então, são crianças que já começam a querer mexer com animais, muitas vezes até matar animais, a mentir, a roubar, né? E muitas vezes esse transtorno de conduta, quando é adolescente, pode evoluir aí para adulto, para um transtorno de personalidade antissocial. Então, existe toda uma conduta. Por isso que a intervenção precoce é sempre a melhor forma de tratamento. Agora, eu vou tentar responder outra pergunta. A Nayara aqui, ela fez uma pergunta sobre TDAH e autoestima. Como e o quanto afeta? Pois é, isso eu sempre falo, tanto nos meus podcasts, nos meus vídeos, nas minhas consultas. O TDAH, para mim, é um do transtorno mais negligenciado. É como se ele fosse fácil para a pessoa e ele acaba muitas vezes não tendo um tratamento, porque a pessoa ela vai levando a vida, só que assim, ela poderia levar a vida muito melhor, né? Ontem mesmo atendi um adulto que ele tá na faculdade, as notas eram 6 e hoje as notas são 8 e 9 com tratamento. Qualquer pessoa vai entender que isso vai melhorar muito a autoestima daquela pessoa. Então, a sensação de que ela é capaz, de que ela consegue, de que ela não tem dificuldade de aprender. Esse adulto falava para mim, doutor, eu pareço um gênio, eu estou aprendendo muito bem, eu estou conseguindo estudar, eu estou conseguindo focar, eu sento e eu não tenho mais necessidade de ficar levantando toda hora, então eu consigo me concentrar. E isso é a grande dificuldade da pessoa com TDAH. Tanto da forma hiperativa quanto da forma desatenta. Então, ela tem uma dificuldade na concentração, não na dificuldade de aprender. E isso tem que ser desmistificado, porque também era outra pergunta da Nayara. O TDAH tem dificuldade de aprender? Então, ainda existe muito esse mito de que o TDAH é aquela pessoa que não consegue tirar boas notas e que não consegue aprender. O TDAH tem um coeficiente de inteligência normal ou até acima da média. O que ele não consegue é focar. É como se a própria mente distraísse ele para que ele não prestasse atenção naquele assunto que ele não gosta tanto, pelo qual ele não tem interesse. Diferente das matérias em que ele gosta, ele consegue focar e aí ele tem até dificuldade para parar de prestar atenção. Então, essa é a grande diferença da pessoa que tem TDAH. O que ele tem hiperfoco, o que ele gosta, ele aprende com muita facilidade e até demais. Então, são pessoas muito boas quando elas descobrem aquilo que elas gostam de fazer e vão longe, né? Então, a pessoa que tem TDAH e que não gosta daquela matéria, ela não vai tão bem porque ela não vai conseguir aprender. Então, ela vai ter que estar fazendo uso do celular, ela vai ter que estar escrevendo, e isso aí ela não vai conseguir prestar atenção. A partir do momento que você medica a criança ou adulto, ele vai focar. Muitos falam para mim, doutora, é como se eu tivesse várias abas do Google abertas na minha cabeça, e a hora que eu uso a medicação, eu consigo centrar o foco para aquela aba só e eu consigo aprender e prestar atenção. E aí a pessoa memoriza, né? Então, eu acho muito importante as crianças com TDAH serem tratadas na hora certa, porque a maioria dos adultos, quando tratados, fala para mim, doutora, a minha vida poderia ter sido bem diferente se eu fosse diagnosticado e tratado mais cedo. Mas sempre você vai a tempo e sempre vale a pena investir na sua saúde mental. Então, o TDAH é um dos transtornos que a gente vê mais diferença com o uso da medicação, né? Então, acho que é um transtorno que vale a pena ser investigado, vale lembrar que é genético também, que começa desde a infância. Então, muitas vezes é comum eu fazer o diagnóstico em criança e o pai se identificar com essas características, né? E querer se tratar também. Isso é muito, muito legal de ver, porque muitos pais, a princípio, eles têm medo de um tratamento, mas depois
veem o quanto melhora, né, esse tratamento para aquela criança e para a família como um todo, e isso traz com que os pais também queiram se tratar, porque como todas as doenças, tanto as físicas, as doenças mentais são muito genéticas. Então, além dos fatores ambientais, a gente tem a carga genética, que é muito importante. Chega a ser 50% a 70%, dependendo do transtorno. E o TDAH é um dos transtornos mais genéticos dentro da psiquiatria. Agora eu vou tentar responder outras perguntas aqui. Vamos lá. A Fernanda Carvalho, ela quer saber sobre a importância da psiquiatria no tratamento de dependência química. Muito boa pergunta, Fernanda. Então, a maioria das pessoas com dependência química tem um transtorno psiquiátrico não identificado, não tratado. E isso leva ao uso de substâncias, como se ela quisesse compensar essa falta de algum neurotransmissor pelo uso de substância. E aí o que eu falo, não só substâncias, qualquer coisa que dê prazer. Então, se a pessoa experimentar uma substância e essa substância dê prazer para ela, aumentar, por exemplo, a dopamina, essa pessoa vai querer sempre buscar aquele novo prazer, porque a primeira vez que você experimenta uma substância, ela dá uma dopamina muito grande e isso fica registrado no seu cérebro. Então, é muito difícil você sair de um uso de substâncias sem um tratamento psiquiátrico adequado, porque vale lembrar que quando a pessoa usa essas substâncias é porque ela tem necessidade de algum tipo de neurotransmissor. Algo falta naquele cérebro. E de um modo geral é dopamina. Por isso que o TDAH está muito associado às pessoas que usam substâncias. Então, e é por isso que, às vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas eu vou usar uma anfetamina. Vale lembrar que a lisdexanfetamina, que é o tratamento mais usado em adultos, ela é uma anfetamina modificada e por isso que ela não dá dependência, tá? Então, essa anfetamina vai sendo liberada aos poucos no seu cérebro, promovendo a recaptação de dopamina. Então, o próprio medicamento ele vai levar dopamina para o seu cérebro. Com isso, você já não tem necessidade de usar a droga, porque você vai estar substituindo o seu prazer. Então, você vai repor essa dopamina no seu cérebro. E isso faz com que a vontade de você usar seja cada vez menor. Claro que isso leva um tempo, é um tratamento multidisciplinar, mas assim, temos várias outras, temos estimulação magnética transcraniana, que ajuda muito em todo esse processo, porque ajuda na recuperação dos seus neurônios, na memória, no sono, no humor, né? Então, não existe tratamento do uso de substâncias sem um tratamento psiquiátrico. E é por isso que cada vez eu quero levar mais essa bandeira de desmistificar a saúde mental, porque a maioria dos pais, a maioria das pessoas chega aqui dizendo assim, eu sou forte, eu não preciso de usar remédio, né? Então, mas aí às vezes você vai usar outras coisas que não são tão boas para a sua saúde, como um remédio psiquiátrico. Por exemplo, o excesso de comida. Então, tem muitas pessoas que não têm prazer e acham o prazer na comida. E aí isso vai virar obesidade, resistência à insulina, com todas as suas consequências. Ou então você pode procurar o cigarro, a droga, o álcool, o açúcar. Então, os vícios em pornografia, roubar. Então, você tem vários tipos de vício, de prazer. E quando você não tem dopamina, você procura algum deles. E aquele que te dá mais prazer é o que te vai viciar. Então, em vez de fazer isso, por que não usar um tratamento psiquiátrico adequado, onde as medicações são super seguras, tem doses adequadas, tem todo um tratamento, inclusive com terapia, com alimentação, exercício físico, sono adequado. Então, se você conhece alguém que usa substâncias,
peça para que faça uma avaliação psiquiátrica, que procure ajuda, porque hoje os tratamentos são muito eficazes. E quando não são clinicamente, existem as internações, né, que é um acompanhamento mais de perto, mais diário. Mas eu sempre friso, vale a pena reforçar para o paciente se ele quer ou não mudar, porque isso faz toda a diferença no tratamento. Então, aquele paciente que precisa, que quer mudar, que sente necessidade de mudar, esse é o ponto ideal para que a gente intervenha nesse paciente, porque assim, os danos ainda são recuperáveis, mas chega um certo momento que a droga, né, vai lesar tanto o seu neurônio que depois pode haver até sequelas como um déficit cognitivo, né? Então tem paciente que, por exemplo, tem medo de usar, de viciar como a lisdexanfetamina e não tem medo de usar a droga, de tanto que já usa e de tanto como se fosse uma coisa natural, né, para ele. Já está acostumado, né? Então, assim, não tenham medo de fazer um tratamento psiquiátrico adequado. Faz toda a diferença na evolução daquele paciente e de toda a família, porque a gente sabe que um usuário, um tóxico dependente, né? Não é só ele, mas a família toda é afetada, né? Então, quando a gente tem uma doença mental, a gente atinge 6, 7 camadas aí na família. Então, assim, vale a pena procurar ajuda médica. Vou tentar agora mais uma pergunta, né? Sobre temperamentos. Boa, essa pergunta foi feita pelo Luan Guilherme. Essa pergunta é muito boa, viu? Temperamentos. É muito comum o paciente chegar aqui, ou a mãe, os pais, né? E falar assim, nossa, mas ele é mentiroso, ele tem... Então, existem os transtornos de personalidade dentro da psiquiatria. Então, personalidade não é só um temperamento. Quando isso gera um transtorno, é uma patologia também, né? Mas nem sempre o temperamento, a personalidade é muito fácil de modificar, né? Então, assim, o principal tratamento é com psicoterapia. Ou seja, não existem remédios que vão fazer com que você mude a sua personalidade, né? Então, não existe a pílula mágica que vai transformar a pessoa no antissocial numa pessoa que vai deixar de roubar, de mentir, né? Então, assim, o temperamento, ele é multifatorial, né? Existe um componente genético e o componente ambiental. Por isso que muitas vezes a gente vê, olha, aquele era filho de alcoólatra, mas ele se deu bem, o outro era filho de alcoólatra e se deu mal. Por quê? Porque as intervenções precoces fazem toda a diferença, né? Então, no congresso semana passada, foi muito legal um slide que eu acho que até fiz um vídeo sobre, que, por exemplo, eu tenho uma criança com TDAH, se eu tenho uns pais que são ansiosos, preocupados demais, que começam com uma intervenção precoce para essa criança pode virar um gênio, ela pode virar uma pessoa super bem-sucedida. Eu tenho aquela mesma criança num ambiente desestruturado, familiar, né, que não procura ajuda, e não estou falando só socioeconômica, não. Muitas vezes são pessoas, pais que têm dinheiro e não procuram ajuda, tá? Então, se a gente tem um pai, uma estrutura familiar desestruturada, né, em que, não precisa de ajuda, então essa mesma criança com TDAH pode virar um antissocial, um marginal, né? Então, assim, a conduta precoce vai fazer com que essa criança possa evoluir de uma forma ou de outra e mudar completamente o futuro dessa criança e da família. Então, não tenha medo de procurar um psiquiatra, vamos desmistificar cada vez mais a conduta psiquiatra e o acesso ao tratamento. Eu sei que não é, infelizmente, uma coisa ainda que é muito viável, né, para todo mundo, mas o quanto mais a gente puder difundir, divulgar, né? Hoje nas escolas, muitas vezes a gente, essa semana mesmo eu atendi um paciente que ele foi procurar ajuda na escola, né? E a escola orientou um psicólogo, né? Então, hoje a gente já tem mais condição de acessar a doença, a saúde mental. É uma coisa cada vez mais procurada.
e que tem muitas condições de ajuda. E os temperamentos, então, dependendo do tipo de personalidade, né? Então, a gente tem personalidade mais histriônica, personalidade mais obsessiva, mais ansiosa. Então, dependendo do tipo de personalidade, a terapia pode ajudar muito a fazer com que essa pessoa muda e siga um caminho aí mais legal, um caminho melhor para o seu futuro e para toda a sua família. Volto a frisar, porque é sempre bom falar que a família está sempre envolvida em tudo isso. Outra pergunta aqui da Nayara é sobre o medo de abandono nas relações. Olha, essa pergunta é muito boa também. Então, muitos adultos têm um tipo de personalidade, né, mais dependente, têm um medo exagerado de serem abandonadas, então, muitas vezes se submetem a relações tóxicas. Então, eu sempre falo que o narcisista, aquela pessoa que gosta de dominar, que só tem interesse. O que é uma pessoa narcisista? Que só vê o eu, né? Então, assim, ele é o melhor, a outra pessoa não presta. Então, sempre o narcisista acha uma pessoa dependente, porque se ela não fosse dependente, o narcisista não conseguiria ser narcisista, né? Então, essas pessoas dependentes, geralmente, elas tiveram algum tipo de abandono lá na infância, né? Então, elas nunca se acham merecedoras de um amor, né? Então, elas têm que estar sempre sujeitas a fazer o que os outros gostam. Elas têm muito medo de serem abandonadas, tanto numa relação de amizade quanto numa relação amorosa. Não conseguem ficar sozinhas. E isso é muito preocupante, porque essas pessoas vão ser sempre sujeitas, muitas vezes, a relações tóxicas, até de maus tratos, tanto psicológicos como físicos. Vale lembrar que os maus tratos não são só físicos. E aqueles que, às vezes, acabam machucando mais e que trazem mais prejuízo para a pessoa são os maus tratos psicológicos. Então, aquela pessoa que tem muito dependência emocional deve procurar ajuda terapêutica, né? A terapia, a psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental é a melhor indicação, né, para esse tipo de pessoas. O tratamento farmacológico ele não é muito eficaz. E a gente tem que abordar desde a infância da criança, porque as crianças, muitas vezes os adultos falam assim, ela é uma criança, um bebê, não vale lembrar. É quando a gente forma a nossa personalidade, então é quando fica mais isso no nosso subconsciente. Então, a criança lembra assim, um pai que saiu de casa, que sofreu uma separação, por exemplo, um irmão mais novo que nasceu e aquela criança ficou mais largada, mais abandonada. Então, existe sempre algum tipo aí de abandono lá na primeira infância que leva com que essa pessoa tenha uma dependência emocional maior, ou seja, ela tem que sempre mostrar que ela é boa o suficiente, que ela é capaz. Então, às vezes são pessoas que chegam até a mentir para ter uma amizade, a exagerar, né? E sempre agradar o outro e nunca se agrada a si própria, né? E quando você não está bem com você própria, como é que você vai estar bem com os outros? Então, primeiro você tem que se gostar, se conhecer, estar bem consigo própria para que você consiga estar bem com o outro. Isso nunca pode ser esquecido. E a terapia cognitivo-comportamental, principalmente, é o melhor caminho para essas situações. Agora eu vou tentar responder mais uma aqui. Outra pergunta, né, sobre esporte e saúde mental, especialmente esporte de raquete. Muito bem, o esporte ele é muito importante na saúde mental. Aliás, não existe saúde mental sem atividade física. Não existe. Isso já está mais do que provado. O esporte ele libera neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, GABA. Então, esses neurotransmissores vão fazer com que os seus neurônios funcionem de forma adequada. Então,
a atividade física, o esporte, ele tem um peso tão importante quanto uma medicação. É muito comum pessoas que têm, por exemplo, TDAH, têm ansiedade e falavam assim, quando era criança eu não percebia tanto os meus sintomas. Por quê? Porque faziam atividade esportiva intensa, né? Então eles gastavam essa energia. Agora, na vida adulta, tem os compromissos, não tem horário para fazer atividade física e o que acontece? Os sintomas ficam mais evidentes. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas falarem assim, mas eu não tinha TDAH na infância e isso é um requisito para fechar um diagnóstico. Sim, mas procura a fundo, ver se ele não era uma criança já muito hiperativa, que jogava muito bola, que fazia esse queima de energia num esporte, tá? Então, o esporte, ele ajuda. E claro que o esporte, quanto mais, por exemplo, quando a gente usa uma raquete, a gente tem que fazer todo um movimento, a gente tem que pensar como vai executar aquele movimento. Então, o foco, a concentração é muito maior. Então, cada esporte, por exemplo, tem mais ou menos indicação para alguns tipos de patologia. Claro que eu sempre falo que o melhor esporte é aquilo que te dá prazer, porque você consegue fazer ele e manter ele. Não adianta eu falar para você, por exemplo, que a musculação é o melhor esporte porque ele libera miocinas, porque é anti-inflamatório, quando você não gosta de fazer musculação, você não vai fazer musculação. Então, se você gosta de fazer uma dança, se você gosta de fazer um esporte com raquete, né, tênis, que seja, então, faça aquilo que te dá prazer, porque você vai continuar fazendo e isso vai te trazer um bem-estar. Com certeza, o seu sono vai melhorar, a sua saúde física e mental também, muito mais. E assim chegamos mais a um fim de um podcast. Espero que tenha sido muito útil para vocês, que eu tenha esclarecido as suas dúvidas e que vocês consigam levar para frente, até para indicar para outras pessoas, porque sempre pode ajudar alguém que está precisando. Até o próximo!